Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Seja muito bem-vindo. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, hoje dia 24/8. Vamos lá então. Mundo caiu 0,4, emergente caiu 1,5, emergente menos China caiu 1,5, América Latina subiu 0,26, EWZ subiu 0,30. Chegou a subir bem mais EWZ, tá? Mas deu uma devolvida depois do teste da 200 de baixo para cima e da LTA, que outrora servia como suporte, agora serve como resistência. E aí, cara, me faltam palavras para deixar enfático o suficiente o quão importante é o EWZ romper essa máxima de hoje. Por quê? Porque essa região chamou compra no semanal, só que é um Harami na média de 50. Um blended candle aqui, temos um martelo numa falha de fundo, numa média de 50. Se porventura esse cara vem e perde a mínima de hoje, vai acionar venda no diário, vai stopar comprador no semanal, e a frustração do comprador do semanal mais o vendedor do diário vai, tende a catapultar, né, esse EWZ rapidamente aos 33,20. E, cara, aí é difícil pensar que isso aqui não vai romper, tá? Então é muito importante o EWZ romper a máxima de hoje e atacar a média de 20 no gráfico semanal, a média de 100 no gráfico diário, tá bom? SPY segue o caminho da roça em correção, mirando o topo anterior no gráfico semanal, está na média de 20 no gráfico diário, perder essa média de 20 abre caminho para esse topo anterior e média de 50. Por enquanto, uma correção bem técnica, tá? SP futuro, mesma pegada, tá? Mesma pegada. Nasdaq já está vindo de volta para a média de 100. Se perder essa média de 100, vai abrir caminho para a média de 200, tá? Dow Jones subiu 0,30, reagindo na parte baixa do canal, um movimento muito técnico. Média de 50 por aqui, acionou um PC de compra. E, cara, reloginho o movimento do Dow Jones, tá? Tá bem bonito esse movimento. 2000 cai 0,60, tá testando média de 50. Se perder, mira parte baixa do canal, quiçá média de 100. T10 cai 0,8, segue aqui dentro de uma congestão, para cima tem 4.750 a ser vencido, por baixo tem médias como suporte. DXY acionou aquele duplo doji ali no gráfico diário, para cima mira média de 9, por enquanto é uma correção da queda. O VIX está ali atacando média de 20, uma hora rompe isso aqui, vem parar aqui na média de 50, e aí vamos analisando uma coisa de cada vez, tá? DBC caiu 1%, está numa região de resistência ali, para cima mira a região do 31,80. Os Estados Unidos descartou, né, novos ataques no Irã, falando que vai pela via econômica e tal. E hoje à tarde saiu que os Estados Unidos tirou a Síria da lista de países que fomentam terrorismo, coisa e tal. E isso pode acabar sendo interpretado pelo mercado como a entrada de um player no xadrez aí do petróleo, né? Então pode ser isso que o mercado bateu no petróleo, mas também pouco importa. Graficamente falando, o DBC vira média de 9. Deixa eu mudar a localização desses caras aqui. Petróleo falhou o topo, então um movimento extremamente técnico, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, lembro vocês que o OBV já foi, tá? O OBV já foi. Para baixo tem médias como suporte, LTB aqui. Para cima tem que vencer os 98,50. Minério de ferro tá ali atacando a média de 50, vence aí, abre caminho para a média de 100 lá em cima, e aí, pô, isso corrobora muito com o movimento da Vale, né? Que reagiu numa região sensacional e está indo muito bem, diga-se de passagem. O ouro sobe 1%, cara, tá muito bem isso aqui, muito bem mesmo. E aí a gente já pode traçar a retração de toda esta queda aqui no gráfico semanal e ver aonde que esse cara pode parar aí, né? Então, para cima, acabou de testar 50% de toda a queda, mas acima mira 4.900, tá? A prata tá ali na média de 100, para cima mira a média de 200 no gráfico diário. Europa, misto, Londres em alta, nenhum destaque de queda. Ásia, majoritariamente em baixa, exceção de Austrália, que é commodity, né? Destaque de baixa ficou para a Coreia, que caiu 3,50%, e aí muita atenção nesse semanal, se perde ali a região dos 6.978, que aí vai acionar a venda no semanal, tá? Então muita atenção nisso, tá? Hong Kong Tech caiu 2,70, Tóquio subiu 0,70. Bitcoin sobe 1,40, acionou 9,3 de compra no gráfico diário. Confesso para vocês que eu esperava uma correção um pouquinho mais aguda aqui nessa média de 9, mas o negócio não quis saber não.
tá com um cara que vai querer resolver essa média de 50 e essa região aqui dos 81 no gráfico semanal antes de tentar uma correção, tá? Assim como Ethereum, sobe 0,40 também acionou um 93 de compra, mas diferente do Bitcoin não consigo vencer o topinho do final de semana. E no gráfico semanal tá ali na atmosfera da média de 200, né? É um ponto de briga muito relevante, não é tão simples assim passar dessa região. O dólar sobe 0,2, quase 0,3, aos 5,15, está ali sentadinho em cima da média de 20 e 50 no gráfico diário. Isso aqui é um duplo PC de compra, então muita atenção no pregão de amanhã, tá? Muita atenção. E o euro, 6 bola a bola. Aqui perdeu média de 9, abriu o caminho para a média de 20, no semanal acionou uma venda na média de 50. Beleza? Muito bom, muito bem. Vamos para o nosso mercado agora. O VDI fechou em leve queda de 0,10, nada demais. Faca 29 caiu 0,11. Para baixo, mira média de 100 no gráfico diário. Para cima, tem todas as médias nos 60 minutos como resistência, né? E, cara, muito importante perder essa média de 100 no gráfico diário, né? Para poder abrir caminho para a parte baixa do canal, que está a média de 200. Por que eu falo da importância disso? Porque se o mercado começa a reagir aí, a gente vai ter uma ideia de ombro, cabeça a ombro nesse daí. E aí não fica nada bonito, tá? Então, bem importante perder essa média de 100. Bovespa sobe 0,90, parou na média de 50 e média de 20. E aí, cara, é muito importante lembrar disso aqui, pessoal. É muito difícil um ativo vir de um movimento esticado, um movimento agressivo, como foi de 180 e 700 aos 164 e 800. E no primeiro teste da média de 20, de baixo para cima, romper. É muito difícil. Já temos o primeiro teste sexta-feira, falhou. Tá testando hoje de novo, falhou de novo. Média, o volume hoje abaixo da média. Então, temos aqui um ponto tão importante quanto o EWZ, rompimento da máxima de hoje. E preferencialmente 174,5, tá? Para poder não ser só uma correção dessa pernada inteira, e sim um teste de fundo bem sucedido e agora o comprador entrar no comando. Mas para tal, tem que voltar acima de 175, tá? 174,5. Sendo que se perde a mínima de hoje, amanhã, vai chamar vendedor. Ponto. E com, mesma pegada. Se vencer média de 20, mira média de 50. E X, mesma coisa. Se vencer média de 20, mira média de 50. E FNC, tá mirando média de 20. E MAT, muito forte, para cima, mira o topinho anterior, que se vencido vai fazer um baita de um pivô. E MOB tá na média de 20, se vencer aí mira média de 50, aquele lance dos fractais. Utility ainda mira média de 20. Dólar futuro abaixo da média de 20 e 100 no diário, ponto positivo. Para baixo mira fundo de 5 e 100. No gráfico de 60, já abaixo de todas as médias, usando a média de 200 como resistência. Índice futuro bateu na média de 20. É um ponto de resistência muito forte, assim como a média de 200 lá no gráfico de 60 minutos. E tem que vencer essa região justamente para poder desenvolver o movimento, né? Então, fiquem de olho nessa média de 200 no gráfico de 60 e média de 200 no gráfico, média de 20 no gráfico diário. Se vencer essa região, abre caminho para a média de 50 e parte alta do canal, beleza? Mas muita hora nessa calma, sem antecipar as coisas. Axia fechou acima da média de 20, ponto positivo, reagiu na LTA no gráfico de 60 de novo, para cima abriu caminho para ainda a média de 50, tá? Então tá bonito. B3, coisa linda, né? Para quem acompanha os vídeos de fechamento aqui, realmente não é uma novidade. Para cima está mirando 16,10 e a região da média de 100 no gráfico diário. Tá bem bonito isso aí. Banco do Brasil veio testar no centavo o fundo anterior do gráfico diário 18,85. Fechou acima da média de 9? Fechou. Se amanhã vencer a máxima de hoje, abre caminho para a média de 20 no gráfico diário, tá bom? Ô, Luciano, e se perder a mínima de hoje amanhã? Aí volta a testar 17,80. Bradesco, bateu média de 9, deixou 9,2 de venda para amanhã se perde a mínima de hoje. Tá? BB Seguridade, veio buscar a média de 20, 50 de baixo para cima como resistência. No 60 já vai fazendo um topo e fundo descendente ali pela média de 9, está mirando a média de 200. Bova 11, buscou média de 20, 50 e retração de 50%. Mesma leitura aqui do Ibov, do índice do EWZ, tá? BPAC também buscou média de 20 e 50. Vencer a máxima de hoje, abre caminho para a média de 100 do gráfico diário e 200 também. Embraer, para baixo segue mirando média de 20 como próximo fractal. Para cima tem que vencer ali média de 20 e 50 no gráfico de 60. Itaú, tá na média de 9, difícil, truncado
Ibovespa já atacando média de 20 e Itaú não conseguindo vencer nem a média de 9, cara. Tá com dificuldade o Itaú. Muita dificuldade. Então, ponta vencer aí, né? Vencer máxima de hoje vai abrir caminho para a média de 20 no gráfico diário. Petrobras abriu em gap, veio buscar a média de 9,50 e 100 de cima por baixo como suporte, porém, contudo, entretanto, todavia, muito cuidado com Petrobras, pois houve uma falha de topo ali nos 43,12, tá? Houve uma falha de topo. Então, se nós traçarmos aqui a retração desse movimento inteiro, ó, desde lá do fundo, 36,37 até esse topo aqui, não confirmou o pivô. Então, se perder essa média de 9, média de 100 aqui, naturalmente média de 20, qual que é o endereço desse negócio? 40 e média de 50, lá embaixo. Então, muito cuidado em querer comprar Petrobras aqui, tá? Muito cuidado. Poxa, Luciano, mas e se amanhã aciona esse 9,3 de compra? E aí? Aí nós vamos ver como vai acontecer. Mas ele pode muito bem acionar esse 9,3 de compra e montar um ombro cabeça a ombro nos 60 minutos, seguindo a ideia dessa falha de topo. Então, muito cuidado com Petrobras, tá? PetroRio cai 2%. Essa aí tem um pivô de alta confirmado. Isso é um 92 de compra no diário. Então, amanhã, se romper a máxima de hoje, fica mais interessante do que Petro. Localiza, cai 0,60. Chegou a romper máxima de sexta, para cima mira média de 20. No 60 deixou ali um topinho duplo, para baixo tem média de 20 e 50 como suporte. Sabesp tem uma deriva no gráfico diário. No 60 fez um Joy de Napoli de compra, fez um pivô de alta alinhado na média de 20. Papel para cima mira 24 com 40, 24 com 70, 25 com 20. E esse é um papel que me chama muita atenção, tá? Porque no semanal está na média de 100, no diário tem uma deriva, e no 60 está tentando fazer pivô para cima das médias de 20 e 50. Então é um combo muito interessante. Se vocês têm boa memória, o último ativo que deu um combo parecido com esse foi Embraer. O resto é história. Small foi testar a média de 20, se vencer a média de 20, mira a média de 50. Suzano foi cumprir o objetivo, 46,74 com média de 200 no centavo. Movimento muito bonito, diga-se de passagem, tá? Para baixo tem médias como suporte. Vale sobe 2,80%, também foi cumprir o endereço no centavo, média de 100 períodos fractal concluído com sucesso. Movimento extremamente técnico e que corrida deu o OBV, meu parceiro. Que corrida! VEG cai 0,4, mas não mudou nada na dinâmica do papel, segue mirando a região ali dos 50, mais acima 51 com 60, tá bom? Antes de falarmos aqui dos destaques do dia, quero convidar você para se inscrever no canal, ativa o sino de notificação. Se de alguma forma você aprendeu algo nesse vídeo, foi interessante para você, se a dinâmica te serviu de algo, deixa o like, compartilhe o vídeo. Assim o algoritmo vai entender que esse vídeo tem relevância para mais pessoas, tá? Esse vídeo sempre é postado lá na minha conta no X, @noalvoluciano, antigo Twitter, né? E eu sempre posto conteúdo de mercado lá, todo santo dia tem sempre bastante conteúdo relevante. Para você que quer participar do grupo fechado, no momento o grupo está sem vagas, tem lista de espera. Se você quer entrar um dia no grupo, é importante que você venha para a lista de espera. Não consigo te dizer quando a lista vai rodar, porque para abrir uma vaga alguém do grupo tem que sair. E graças a Deus eu tenho entregue um serviço muito bom dentro do grupo fechado. Então o pessoal que está lá, ninguém fala de sair não. Né? Então é isso. Mas para você que quer vir fazer parte do grupo um dia, é importante você estar na lista de espera. Beleza? Vamos falar do. E como ver a lista de espera, Luciano? Como saber como é que funciona o grupo? Aqui na descrição do vídeo tem informações, tá? Vamos falar dos destaques do dia. BRK renova fundo, segue mirando 4,35. Nada de novo no fonte, a OBV já fez Advanced Breakdown. Minerva não, BRF, né? MBRF. Deu uma voltada forte, mas sinceramente, nada de assustador, tá? Isso aí mira na média de 9 no gráfico diário, depois de uma forte puxada, uma correção bastante técnica no momento. Asa 3 renovando o fundo, mas o OBV não está acompanhando. Para quem está vendido, fica de olho em fazer parcial, tá? Cosan bateu média de 20, isso aí é um PC de venda no gráfico diário se perder a mínima de hoje. Brava, testando média de 200, muita atenção se perder essa média de 200, tá? Muita atenção. Lojas Renner, largou o 92 de venda para amanhã se perde a mínima de hoje. A Pivida também largou um 92 de venda para amanhã, se perde a mínima de hoje. Petro já falei. Vibra largou um joy de venda no gráfico diário. Eu só consigo olhar para a Vibra e pensar que na quinta-feira passou um maluco por opções vendendo call e comprando uma trava de baixa e parecia um absurdo. Pois é, só parecia, né?
e agora está vindo um oco no gráfico diário. Impressionante. Prio já falei, CIA está numa região de alvo, está tentando uma reação, ficar de olho se rola um PC de compra, um pivô alinhado da média de 20 rompendo essa 50 no 60. Minerva, terceira tentativa de romper 405 no 60 e não consegue. Uma correção aí na média de 9 no gráfico diário seria completamente normal. Do outro lado, Idux sobe 13%, que lapada. Gap de fuga, rompendo média de 50 para cima, mira média de 100. Os Minas rolou um papo aí de fechamento de capital. O papel reagiu lá na média no semanal, largou um belo de um candle e na sexta-feira correu, hoje acionou e sobe tudo isso aí. Já está na média de 20, daí para cima mira média de 50, média de 100. CSN também rompeu média de 50, mira média de 50 na verdade e mira média de 100. Obrigado. E no gráfico diário, Cirela tentando romper o 24,21. Se conseguir, mira lá no 26,50. Suzano, já falei. Vamos 3 está tentando uma reação ali, mas nada que empolga. Eneva bateu parte baixa da lateralização, reagiu, mira parte alta, né? Movimento bastante técnico. E Caixa Seguridade. Pô, interessante esse movimento aqui, né? Isso aqui é um pivô alinhado na média de 50 no gráfico de 60, cara. Ó, fundo, topo e vencendo a média de 100. Abre caminho para a média de 200 lá em cima. Interessante o movimento de caixa. Beleza? Então é isso daí, meu. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos por aqui com a graça dele. Um abraço a todos. Valeu, pessoal.